Se você é do signo de Escorpião e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia nos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Respira fundo, que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para ouvi-la. Mesa aberta para Escorpião. Qual é a energia geral para Escorpião? Rainha de Copas, 8 de Paus, o Eremita e 3 de Ouros. Escorpião, essa mesa fala sobre sentimento, comunicação, introspecção e construção. Eu gosto dessa energia porque ela não mostra uma semana parada, ela mostra uma semana onde algo começa dentro de você e depois ganha movimento. A energia geral vem com a Rainha de Copas, né? O 8 de Paus, o Eremita e o 3 de Ouros. Estamos falando de alguém que está sentindo muita coisa, mas que não necessariamente está falando tudo. A Rainha de Copas é uma sensibilidade, uma percepção emocional. Você pode estar entendendo uma situação de uma forma muito mais profunda do que as outras pessoas imaginam. Mas o 8 de Paus já vem mostrando um movimento. Mostra que esses 7 dias as conversas, respostas, situações destravam. Pode ser uma resposta que você estava aguardando, uma conversa importante, uma definição, uma notícia. Algo começa a se movimentar depois de um período que parecia tudo parado. Mas aí o Eremita muda o tom da leitura. Porque ó, vem você sentindo movimentação e pausa. Porque ele mostra que apesar de tudo acontecendo, você vai precisar continuar observando, continuar tentando entender se aquilo realmente faz sentido. Não é uma energia de agir no impulso. Você vai estar recebendo a informação, observando os fatos e só depois tomando uma decisão. E o 3 de Ouros fecha a energia geral falando sobre uma construção, um alinhamento de parcerias. Por isso o tema principal dessa mesa parece ser construir algo de forma mais saudável. Seja uma relação, seja um projeto, seja uma parceria ou uma situação familiar. Você vai precisar alinhar as expectativas antes de continuar essa parceria. O que eu mais gosto aqui é que essa mesa ela não fala de um isolamento, ela fala de selecionar melhor com quem você constrói, porque o Eremita ele não afasta para fugir, ele afasta para entender sobre si mesmo, sobre o caminho dele, o que precisa estar na vida dele. Vamos agora tirar as situações práticas que podem acontecer essa semana. Vamos usar o baralho cigano. Situações práticas que podem acontecer essa semana para Escorpião. O envelope, né, a comunicação. Os caminhos é uma comunicação que vai te empurrar para uma decisão. O navio. Essa decisão pode ser você mudando de lugar, mudando de profissão. Mais alguma situação prática? E essa mudança, saiu a árvore, né, depois do navio. A árvore com o navio fala de repente você voltando para suas raízes, de volta para si mesmo. E as últimas cartas foram o Sol com os peixes. Ó, vai ser uma semana, Escorpião, muito ligada à notícia, decisão, mudanças, né? Abriu já uma comunicação, seja uma ligação, uma resposta, um documento, alguma informação importante que chega. E essa comunicação, ela não chega sozinha, porque ela chega com os caminhos. Então essa notícia vai colocar você diante de uma decisão que pode envolver trabalho, mudança de rotina,
cidade, projeto, só tem uma escolha que você vem adiando há muito tempo. O navio mostra um deslocamento, então essa decisão pode fazer você mudar de direção. Pode ser uma viagem, uma mudança de ambiente, uma troca de emprego, uma mudança de setor ou simplesmente uma mudança de mentalidade. Porque a árvore depois do navio, eu gosto muito, porque ela mostra que essa mudança não é só externa, é interna, ela mexe com as suas raízes. É como se a vida estivesse perguntando para você, Escorpião, onde você realmente pertence? O que faz sentido para você hoje? O que tem de raízes na sua vida e o que já não cresce mais? Então eu vejo assim, uma energia de retorno para si, de reconexão com aquilo que é importante para você. Porque o fechamento com o sol e com os peixes é extremamente positivo, porque o sol ele traz a clareza, porque você começa a enxergar melhor essa situação, conversando muito com o eremita, né? Você volta para dentro e enxerga melhor a situação. E aquilo que estava confuso fica evidente. E aí você segue o fluxo. Você segue o fluxo com um movimento rumo à prosperidade. Pode ser uma oportunidade financeira, um dinheiro entrando, uma melhoria profissional, uma negociação, um novo projeto ou simplesmente uma sensação de que a vida começou a fluir novamente. Então, para mim, as situações práticas dessa semana falam sobre uma notícia, uma conversa importante que vai levar você a tomar uma decisão e essa decisão abre um caminho de crescimento. Não é uma mudança impulsiva, é uma mudança que aproxima você de algo que realmente está nos seus caminhos e que faz sentido construir. O que Escorpião precisa ver essa semana? Olhar com atenção. O desafio da semana é a força. O que Escorpião precisa ver? O mago. Conselho final para Escorpião. O mundo. E quando nós olhamos o desafio, apareceu o que? A força. Eu gosto dela aqui porque ela conversa diretamente com toda a mesa. O desafio não é você... O desafio não parece ser tomar a decisão. Parece ser controlar a forma como você reage a essa decisão. A força fala de autocontrole, dominar os seus impulsos. Não agir na raiva, não agir na ansiedade, não agir no eco, no orgulho, porque essa semana tem muita notícia chegando, tem muita conversa, tem muita escolha, tem muita mudança. E a força pede para você não tentar resolver tudo na intensidade. Segura a resposta atravessada. Não te escute no calor do momento. Não pressione alguém. Não queira controlar o tempo das coisas. Tenha paciência. Porque essa coragem não é agir, é esperar o momento certo para agir. E quando perguntamos o que Escorpião precisa enxergar essa semana, tem o mago. Aqui a espiritualidade, ela traz uma mensagem muito clara. Você tem mais poder sobre essa situação do que você imagina. Você tem a capacidade de resolver essa situação de forma calma, tranquila e estratégica. Você não está preso. Você pode conversar, pode decidir, pode mudar o rumo. Você pode construir ou reconstruir. Mas primeiro você precisa acreditar que consegue. Porque o mago não espera a oportunidade perfeita. Ele pega aquilo que tem nas mãos e faz acontecer. Essa semana a espiritualidade mostra: você precisa parar de esperar alguém resolver algo por você. Parar de esperar que uma situação se transforme sozinha. Perceber o quanto você já tem condições de criar um novo caminho. Porque o mundo no conselho final é lentíssimo. Ele fecha a mesa falando de um resultado, de uma meta alcançada, de um ciclo encerrado. Mas não é um ciclo ruim. Diferente da morte, ele fala de um encerramento com realização. Ele mostra que alguém aprendeu o que precisava aprender e agora está pronto para subir de nível. Então o conselho aqui, Escorpião, aceite as mudanças. Tome as decisões que precisam ser tomadas. Confie no seu potencial e não tenha medo de fechar portas que já cumpriram o seu papel. Porque essa semana parece muito menos uma semana de perdas e muito mais uma semana de avanços,
de reconhecimentos e recompensas. Uma semana onde a vida começa a mostrar qual é o próximo caminho. A espiritualidade te ilumina essa semana para você ir com maestria para esse novo momento. Uma mensagem final do oráculo para Escorpião. Que mesa linda, Escorpião. A mensagem do oráculo é o Chartim Temirra. Cultive o que perfuma sua alma. O mundo se inclina diante do que exala verdade. Percebe como esse oráculo conversou perfeitamente com a mesa, Escorpião? Porque a semana inteira falou sobre escolha, mudança, decisão e construção de um novo caminho. A espiritualidade mostrou notícias checando, caminhos se abrindo, mudanças acontecendo, uma decisão importante surgindo. Mas também mostrou que você não precisa correr atrás de tudo. Você precisa escolher melhor aquilo que merece permanecer na sua vida. Porque o perfume de uma flor não convence ninguém. Ele simplesmente exala aquilo que ele é. E talvez seja exatamente isso que a espiritualidade esteja tentando ensinar. Você não precisa forçar situações, você não precisa convencer pessoas, não precisa carregar relações, projetos, caminhos que já não combinam mais com quem você é. O que for verdadeiro vai permanecer. O que for alinhado com a sua essência vai florescer. E aquilo que não estiver na mesma frequência, naturalmente vai perder o espaço. E se você sente que está diante de uma decisão importante, uma mudança, um novo ciclo, mas ainda não consegue enxergar com clareza, entre em contato pelo WhatsApp, venha fazer a sua leitura pessoal. Porque as leituras coletivas mostram caminhos, mas a leitura pessoal revela o seu caminho. Agenda de junho aberta. Lua de Cléu. Quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Peixes da Cléu.